taquara rachada. Boa noite a todos vocês que boa noite, pode ser bom dia, boa madrugada, dependendo do horário que você está acessando o seu tablet, o seu celular, o seu computador, porque nós estamos na internet, dependendo do horário que você estiver nos acessando, está chegando aí na sua casa o 19º Jogada de Fé Papo de Imagem. Quem diria 19º, estamos caminhando para o 50º, e quando chegar no 50º a gente vai fazer aquela festa, hein? Por quê? Para chegar no 50, ó, suador. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. O que é isso? O sétimo, oitavo, nono e o 10º. Será que não aconteceu o 11º? Aconteceu o 11º, o segundo e o terceiro. Opa, os meninos chegaram e ficaram. 12º, 13º, 14º, 15º. Projeto solidificou. O 16º foi na semana do Dia do Trabalho. Dia do Trabalho, merecemos descanso, somos trabalhadores, demos aquela descansadinha. Voltamos na semana seguinte. Aí o 16º veio, o 17º e a semana, o 18º, a semana passada. Ó, Jogada de Fé chegou e ficou. E hoje, um programa especial, já que é o 19º, então a gente fizemos questão de não estar aqui bancada lotada. Sabe por quê? Para dar exclusividade, já que é o 19º. Toda vez é a inovação. E hoje estamos inovando. O Papo de Imagem hoje vai ser cara a cara. 2 contra 1. Quero ver se ele, ó, é zagueirinho na minha boca, se ele chegava mesmo. Porque na época da faculdade, quando eu estava com ele, ele chegava. Da outra vez ele vai chegar, você vai pipocar. Boa noite. Então já demos aquele início. Então quero pedir licença. O meu finado pai, que Deus eu tenha assim onde eu estou, me ensinou isso. Filho, quando você chegar na casa de alguém, peça licença a essa pessoa. Então hoje, peço licença para estar chegando com o 19º Jogada de Fé, Papo de Várzea. Hoje um papo muito legal com um cara nota 10 que a gente já, vocês está aparecendo na telinha, mas já vou dar a palavra a ele. Enquanto não dou a palavra a ele, eu vou dar a palavra para o meu amigo, meu produtor, meu editor, narrador, comentarista, repórter, modelo, jogador de futebol society, briga comigo todo dia, me enche o saco, mas eu amo ele. Cleiton Rodrigo Frigato, menino prodígio, o narrador da voz aveludada da Várzea. Boa noite, Cleiton. Boa noite, Fábio Júnior, boa noite a todos. Mais um Jogada de Fé, Papo de Várzea, 19ª edição. E, Fábio Júnior, só antecipando aí pro pessoal, o 20º será especial, porque teremos aí a semifinal da especial. Vamos conhecer aí os 4 classificados. Temos aqui o Igor, que é treinador do Boa Vista, vamos falar muito especial com ele. E você, tá ligado por tudo que tá acontecendo em Diadema, veteraníssimo, primeira divisão, especial. Confira tudo na página do Jogada de Fé, porque isso e muito mais você confere por lá. Também temos nosso Instagram, Jogada de Fé Várzea, beleza? Tudo isso e muito mais, vamos que vamos, que a especial tá pegando fogo, Fábio Júnior. Tem time aí que já está eliminado, tem time que já está classificado, e tem uns confrontos aí que é tudo ou nada. Só lembrando a você que nos acompanha pela página do Jogada de Fé TV, meu amigo Caio Rocha aí em Portugal, meu amigo André da Bélgica, meu amigo o grande Josedan ali do Chile. O Jogada de Fé Papo de Várzea fala especificamente do futebol amador de Diadema, tá ok? Então divisão especial de Diadema, tá pegando fogo, começou a primeira divisão, estamos já na reta final do veteraníssimo, daqui a pouco começa o sub-11, sub-13, então tudo que é de Diadema nós falamos. Além de futebol, falamos também de projetos sociais e projetos educacionais. Antes de passar para o meu convidado, vai passar aí na telinha os apoiadores do Jogada de Fé. Então, Jogada de Fé, Papo de Várzea, tem muito a agradecer a essas pessoas que continuam nos apoiando. Mohamed da Autopeças CAC e também do Empório Iaralá, a Rose Pitão da Max School, Escola de Inglês e Educação Financeira, o professor Ricardo Bidé, que é da Chácara Três Irmãos, também o Marcão, grande Marcão, lá do Expresso SPC, lá de São Bernardo, também um grande beijo no coração para o Gilmar, da SP Rede Esporte, a Meirelle da MKM Fotografias, o Emilson Viana, do Emilson Envelopamentos, o Ricardo e também o Japa do Bar Passatempo. Então essas pessoas, show de bola. E você que quer ser apoiador do Jogada de Fé Papo de Várzea, mais um trabalho para o editor. Aqui, ó, aqui bem embaixo aqui no meu peito, aqui, ó, da SP Rede Esporte, tá aqui, ó, uma tarja com o número que você pode estar entrando em contato, que a gente vai fazer uma visita e levar o projeto. Então agora na telinha do Jogada de Fé Papo de Várzea, todos os apoiadores. E o Jogada de Fé Papo de Várzea tem o apoio de SP Rede Esportes, o melhor site de entretenimento do Brasil. Faça suas apostas.
CAC, Autopeças e Acessórios, Rua Manuel da Nóbrega, 1562, Diadema. Al Halá Empório Árabe, a melhor comida árabe de Diadema. Escolinha de Futebol Chácara Três Irmãos. Traga seus filhos e faça uma aula experimental. Expresso São Bernardo. 24 horas aberto para sempre te atender da melhor maneira. Funcel Ball, treinamento específico para jogadores profissionais e amadores. MKM Fotografia e Vídeo, faça seu DVD e valorize seu futebol. Para jogadores profissionais e amadores. Max School, inglês e educação financeira. Não perca tempo, apoie o Jogada de Fé Papo de Várzea e venha fazer parte desse time que cresce a cada dia mais. Gente, brigadão. Valeu, estamos precisando e queremos que você seja nosso apoiador, hein? Vem aqui conhecer o Jogada de Fé Papo de Várzea, programa bacana, sendo gravado todas as quartas-feiras, a partir das 20h30, aqui no Bar e Restaurante Passatempo, dentro da sede do Grêmio Esportivo 7 de Setembro, situado na Avenida Doutor Ulisses Guimarães, número 463, Jardim Elisa, Diadema. Agora chega de resenha, vou apresentar a vocês ele que é o nosso único convidado hoje. Fiz questão de estar somente com ele porque tem papo bom, manja de futebol, é treinador, trabalhou na liga, ou seja, tem conteúdo demais para a gente conversar. Então, se tivesse mais convidados, com certeza o brilho dele seria ofuscado. E esse menino aqui gosta de brilho, que eu vi essa semana na internet, que a gente vai resenhar. Quem é ele? Igor, olha o nome da fera, Maximiliano Davi. Professor Igor, fala aí, meu rei, dá boa noite, bom dia, boa tarde, se você quiser, pro pessoal de casa. A todos vocês, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Obrigado por você nos prestigiar e obrigado a vocês dois pelo convite. Que isso, você tem uma hora disso, que é uma apresentação bonita. Já o Fábio Júnior vai cair daqui a pouco. Vamos derrubar o Fábio Júnior e colocar o Igor aqui. Nosso programa Cleiton e Igor. Igor e você, tudo bem? Que isso. Então, você que é especialista no futebol diademense, começa já com a sua primeira pergunta por Igor Maximiliano Davi, professor Igor, técnico do Boa Vista, e faz uma duplinha de técnico, meu grande amigo, que eu salvei muito ele, já salvei aqui na FAC, que eu ganhei conta, mas ali, ó, o Ribeirão, depois você tem muita história, eu fechando o gol no rodovia, e ele falou, pô, Fabião, de novo, você salvou a gente de novo, depois pergunta pra ele. Igor, vamos começar aí falando da especial. Boa Vista venceu no último final de semana, jogaço, confronto direto contra os 11 Unidos, chegou a 4 pontos no seu grupo e tem jogo decisivo, ainda assim decisivo, contra a equipe do Conquista. Como vai ser o bate-papo? Porque contra os 11 Unidos é aquele negócio meio motivacional, é tudo ou nada, temos que ganhar. Agora pega um Conquista que já está eliminado, mas o Conquista é camisa forte, campeão especial, não vai entrar só para cumprir tabela. Como é que é o papo para esse jogo? Pegando o gancho final do que você mesmo acabou de colocar. Conquista, um time que já foi finalista, já foi campeão da especial. O Boa Vista deve sempre respeitar todos os adversários, porém deve sempre almejar a vitória. Um time vitorioso, consagrado, como é o Boa Vista. Então, temos que saber que a vitória é a que nos dará a classificação para então a semifinal. Fala um negócio para mim, professor Igor. Se pipocar, deixa quieto. Fala assim, ó, passa. Sabe que no jogo passa, passo. Vamos lá. Primeira coisa, quem teve a ideia de convidar você e o Ribeiro para dividir a comissão técnica? Primeira pergunta. Segunda pergunta, tendo essa comissão técnica, uma das que eu tenho como referência que dá certo é do Esporte Clube DR, que lá nós temos o Reinaldo e temos o Ceará há muitos anos e dá certo. Tem aquela, digamos assim, aquele estrelismo, eu sou o técnico, você é auxiliar, eu sou auxiliar e você é o técnico, quem manda, como chega a escalação? Se não estiver respondendo, não responde, você é pipoca. Essa pergunta é muito oportuna. Várias pessoas têm a mesma dúvida que você. O convite foi feito primeiramente através do meu amigo pessoal Ribeiro. Seguidamente, a diretoria do Boa Vista me convidou.
a segunda resposta. O Ribeiro e eu nos encontramos semanalmente antes das partidas e discutimos o jogo passado e o próximo jogo. Batemos um papo e, em conjunto, chegamos a uma conclusão. No decorrer do jogo, toda substituição é questionada e pensada em conjunto. Então, no Boa Vista não há treinador ou auxiliar. O Ribeiro e eu somos as pessoas que decidimos a escalação e também as substituições. Você respondendo, eu não concordo muito com você não. Aqui o papo de Vaz, ó. Eu sou apresentador e eu comentarista. Quando eu sair, ele vai subir, ele vai ser apresentador e eu vou subir para ser comentarista. Tudo tem uma hierarquia. Eu não acredito. Você concorda com essa resposta ou ele deu uma, digamos assim, uma enfeitada? Meu Júnior, na especial de Diadema, também nos outros campeonatos que a gente vê aqui na região, muitos times têm 2 comandantes, mas tem sempre um ali que vai falar, não, esse entra. A gente tem, por exemplo, lá no Estrela Vermelha, tem um raposão e tem um outro rapaz que fica com ele lá no comando. Quem é que manda lá? Raposão. Pronto. Então, no Boa Vista tem que ter um cara que manda, velho. Se o Ribeiro... Então vamos lá, vamos deduzir, ele não quer falar. Se o Ribeiro convidou ele, então o chefe quem é, na sua opinião? Chefe Ribeiro. Pronto, tá bom. Então nós já respondemos você de casa. Ele não quer responder, ele que dá uma das irmãs Ribeiro. Tirando isso, essa brincadeira de lado. Eu sempre vou ter fé no seu trabalho. Então, inclusive, a gente até lá atrás íamos trabalhar junto, pelo 1º de maio, aonde o presidente Chacrinha nos convidou, e naquelas negociações, por falta de tempo, nós não conseguimos trabalhar junto. Então, de lá para cá, houve uma crescente na sua carreira. Isso, então, modéstia à parte. Eu dei o pontapé na sua carreira, irmão, porque você estava largado. A partir do momento que surgiu o convite, só convite bom. De lá para cá, você foi técnico do Boa Vista, depois você foi técnico do Casagrande, você foi técnico do Ajax, você foi técnico do Calango, ou seja, tudo na vitrine. Quem foi que te deu a primeira oportunidade para se tornar técnico de ponta? Quem fez o primeiro convite para você? Obrigado por me considerar um treinador de ponta. O primeiro clube que me abriu as portas em Diadema, inclusive estamos aqui, Grêmio Esportivo 7 de Setembro. Na ocasião, o 7 de Setembro estava na 3ª divisão de Diadema, juntamente com o Rony, que hoje está diretor do Santa Lúcia. Nós formávamos a comissão técnica e, juntamente com um grupo de jogadores e diretoria, conseguimos o acesso então da 3ª para a 2ª divisão. Após o 7 de setembro, tive a oportunidade de estar à frente do Calango, onde tive uma passagem maravilhosa e totalmente vitoriosa. O Calango também estava na 3ª divisão, consequentemente consegui 3 acessos, 3ª, 2ª, 1ª e especial, então 4 acessos. Gostaria também de relatar que, inclusive, na 2ª divisão fomos campeões invictos. Depois do Calango, Boa Vista. O Boa Vista se consagrou bicampeão da especial. Na oportunidade eu trabalhei com o Juninho. E como eu cheguei a um dos maiores times da várzea de São Paulo, o Ajax, o nosso amigo em comum, Robson, que vem fazendo um excelente trabalho há anos no Corinthians de São Bernardo. O Robson me convidou para que eu fosse ao Ajax, um desafio enorme, porque por ser um treinador jovem de outro município, chegar ao Ajax, o time até então campeão da Copa Kaiser, o maior público do estádio do Pacaembu, fui muito questionado, mas o trabalho foi bem feito. Títulos não vieram, mas em termos de classificação, sim, consegui boas classificações. A passagem no Casagrande, o convite foi feito pelo meu amigo pessoal Jerry e pelo então ex-presidente, cujo apelido dele é Camisinha. Aceitei a ideia, fui muito bem tratado no Casagrande. Na oportunidade ficamos em 5º colocado. Fiquei satisfeito? Sim. Gostaria de ter sido campeão pelo Casagrande? Obviamente que sim. Casagrande é um time de uma torcida enorme,
merece sim um dia ser campeão da divisão especial de Diadema. Retornei ao Boa Vista pelo convite do Ribeiro. E o que vocês falaram, quem manda? Manda quem assina o cheque. Não sou eu que assino o cheque, mas dentro do vestiário e dentro de campo, as decisões são tomadas por nós dois, Ribeiro e Igor. Não acredito isso aí, não. Então, vamos lá. Antes da Copa Jogada de Fé, faz aí, fala tudo da especial que você tem que falar para o pessoal que nos acompanha aqui no Diadema. E para quem é de Diadema está curioso para saber o que está rolando na especial, porque agora é o tal do Pinga Fogo. Só o Leões classificado está semifinal, então temos mais 3 vagas. Será que vai ser Boa Vista? Será que vai ser União Bandeirantes? Será que vai ser o Unidos da Vila? Será que vai ser o Conquista? Quem já foi eliminado? Quem não foi? Fala pro pessoal de casa. Júnior, só antes de falar da especial, eu quero falar assim que recentemente aí, no Facebook tem aquele negócio lá, um ano atrás, que você fez um ano atrás, e completou um ano que eu fiz meu primeiro jogo narrando a Várzea, que foi o jogo entre Leão do Mar e Casa Grande, lá no campo do Casa Grande, e o Igor era um dos treinadores. O Igor era o treinador do Casa Grande na oportunidade, tratou a gente super bem, deu atenção, conversou. Não, eu tô falando assim, porque infelizmente, falar pro pessoal, infelizmente tem gente que acha que tem um rei na barriga, tem gente que acha que a gente está lá fazendo nosso trabalho e é um favor a pessoa parar e dar uma atenção pra gente, porque assim, você que é jogador, você que é treinador, você fala com a gente isso é um meio de locomoção para chegar no seu torcedor. Então se você não fala com a imprensa, você não fala com o seu torcedor. Aí depois você quer apoio, fica difícil. O Igor conversou com a gente, sempre quando a gente precisa, ele está disponível. E falar que a gente já passaram vários técnicos já. Passou o Bidé, o Ivan, o Papozão, o Amilco, o Cleiton, o Conquista, o Bebezão semana passada, muitos outros. E o Cleiton e o Igor, para mim, tá nessa lista assim, os técnicos de ponta aqui de Diadema, porque a especial de Diadema é puxada, é disputada. Nas outras ligas a gente tem uma diferença técnica entre os times. Aqui em Diadema o nível está bem equilibrado, bem alto o nível dos times aqui da especial, por isso o campeonato é sempre bem valorizado. E vamos falar da especial que chegou aí na terceira rodada, a rodada decisiva. Como eu disse, alguns times já se despediram. Vamos começar com os resultados da segunda rodada da segunda fase. O Leão do Mar ganhou de 4-1 da equipe do Marivone, mas uma grande goleada do Leão do Mar. Favorito, Fábio Júnior? Já vamos para os palpites? Não, mas favorito, Leão do Mar. Leão do Mar, para mim, esse ano é o caralho. Beleza. Internacional e Unidos da Vila, 2-0 Internacional. Ali o Internacional ressurgiu da cinza, verdadeiro fênix. Internacional, a torcida tá forte lá. Lá no Nogueira, lá a torcida tá batendo o pé, aqui é Inter e foi pra cima. Inclusive, hoje é quarta-feira, dia 29, não é isso? Dia 29 tá tendo um julgamento na OAB sobre lá aquele episódio internacional no jogo lá que perdeu lá pro Leão do Mar. Tá rolando, né? A gente não sabe o resultado, mas tá rolando um julgamento aí. Então, o que será que vai dar? O resultado do julgamento a gente vai falar depois lá na página do Jogadas de Fé, então curta a nossa página. Boa Vista 3, Os Unidos 2. Igor, se não me engano, os Unidos fez 2-1, não? Chegou a fazer 2-1? Não. Como é que foi o jogo? Só falar da parte dos placar, quem está na frente, como é que foi? E antes de responder essa sua pergunta, Cleiton, Fábio, obrigado, Cleiton, pelas suas palavras, e eu sempre estarei solícito e disponível a atender os amigos. Fala, bonito. Só para falar com o Cleiton, vamos fazer um endosso. O Cleiton falou que você está a gente tem os tops 10, né? Para mim, sem brincadeira nenhuma, para mim você é o segundo melhor técnico de Diadema. Obrigado. Primeiro são todos os 19 da especial, você vem depois de todo mundo. Tá certo. Cleiton, a partida foi emocionante para o torcedor misto. Para nós que estamos aqui ajudando o Boa Vista, foi uma partida fundamental e decisiva. Nós precisávamos de dar uma resposta a nós mesmos, consequentemente a você, torcedor do Boa Vista. Então você, torcedor do Boa Vista, esteja presentivando todo momento da partida, em qualquer circunstância.
independentemente do placar que esteja ocorrendo, esteja com nós. E como é que foi o jogo? Quem saiu na frente, quem empatou, como é que foi? Só essa parte do placar só pra gente... Você perguntou isso e não respondeu, você viu, né? Mas é exato. política é assim no debate, você pergunta do azul e fala do roxo. O 11 Unidos saiu ganhando, o Boa Vista empatou. Quem fez o gol do Boa Vista? Virou a partida, o 11 Unidos empatou e o Boa Vista conseguiu a vitória. Moroto fez o gol de pênalti do Boa Vista. Mas pênalti foi pênalti? Aí, Fábio Júnior, você tem que perguntar para a arbitragem. Não, você estava lá, pênalti foi pênalti? Pênalti, claro. Então, beleza. Da mesma forma que o pênalti marcado para a equipe do 11 Unidos também foi pênalti, claro. Já é isso aí, grande vitória do Boa Vista, 3-2 contra os 11 Unidos, jogo confronto direto. E o Bandeirantes, que desde o jogo do Casagrande, o povo tá falando, esse Bandeirantes, não vai. Tá aí o Bandeirantes, 4 pontos, bem próximo da classificação. Entretanto, vamos falar agora da classificação. A classificação é a seguinte: o Bandeirantes é o primeiro colocado do grupo C, com 4 pontos, mesmos 4 pontos da equipe do Boa Vista, seguido por 11 Unidos com 3 e o Conquista com 0. O Conquista já está eliminado. No grupo D, o Leão do Mar já está classificado com 6 pontos, Marivone 3, Internacional 3 e Unidos da Vila 0. Unidos da Vila já está eliminado. E temos aqui os confrontos no Vila Alice às 9h30 da manhã. Teremos um jogo entre 11 Unidos e Bandeirantes. Empate favorece o Bandeirantes. Quem vencer se classifica. No mesmo horário no Piraporinha, o professor Igor já deve estar com a sua preeleição já armada já. Boa Vista e Conquista. Boa Vista, com o empate o Boa Vista se classifica. Com o empate o Boa Vista se classifica. Mas com certeza o Boa Vista quer o primeiro lugar. Boa Vista vai nesse confronto contra o Conquista. Conquista, camisa pesada, campeão especial, com certeza vai engrossar o jogo. No Casagrande, às 11h30, jogaço entre Leão do Mar e Unidos da Vila. Leão do Mar cumprindo tabela, mas tem que ter esse jogo, tem que fazer aí, ver se vai conseguir os 9 pontos ou não. E para fechar no Piraporinha às 11h30, jogaço entre Internacional e Marivone. Aí é tudo ou nada. Aí é tudo ou nada. Quem vencer se classifica. Entretanto, Marivone tem a vantagem do empate por causa do número de vitórias. Marivone tem 6 vitórias, o Internacional tem 5. E isso é um fator muito importante nesse confronto. Daqui a pouco a gente vai continuar nossos palpites, né? Nas brincadeiras. Fala pessoal, para botar o placarzinho. O placar tá aparecendo aqui, ó. Tá 4-2 pro Fábio Júnior. Então são bons de placar, meu filho. E quem perder vai ter que pagar um almoço lá no Expresso SPC, lá no Marcão em São Bernardo. No final da especial, vamos bem. Depois a gente vai comer uma pizza ali na pizzaria pro cara patrocinar a gente. Igão, fala pra nós, depois desse apanhado geral da especial, o Cleiton fez muito bem, o Cleiton é nosso especialista de Diadema. Tudo Diadema, quiser saber, só entrar lá no Facebook. E também tem a página ABC dos Esportes, e qual mais? Não, mas o ABC do Esporte e o ABC do Esporte fala só do futebol profissional. Então só profissional. Então quer saber, tá no jogada amador, é no jogada de jogada de fé. Igão, vamos lá. A pressão do Boa Vista é grande? Sendo grande, quem pressiona? Comissão técnica, torcida, a tia Jandir, finado Valdomiro. Quem mete pressão em vocês lá? Porque é um time de massa. Essa foi boa, tia Jandira. Tia Jandira é um doce de pessoa. Obviamente, o posto que ela ocupa no Boa Vista, ela quer que sempre o Boa Vista vença. A pressão, em primeiro lugar, é interna. Quando saio da minha casa, me cobro para que eu faça um bom trabalho, consequentemente para que o meu nome seja valorizado. A torcida do Boa Vista é uma torcida exigente, da mesma forma que toda torcida grande é exigente. Não é diferente. O torcedor sempre quer que o seu clube seja vencedor, que sempre ganhe os 3 pontos. Você vê como que ele é pausado nas respostas? Agora vamos contar o segredinho. Estudamos na mesma faculdade. O professor Mauro faz em educação física e em contabilidade.
Entra pra você aquele contadorzinho meia boca. Eu dava você na puntagem dos pontos ali, pô. E meu time é educação física. Meu time foi campeão uma vez, 2 vezes, 3 vezes. É mais que obrigação, né, Fábio Júnior? Pelo amor de Deus. Tri. E ele vai falar pra mim, das 3 vezes, quem foi eleito o melhor goleiro da FAC? É fato e não é boato. Esse cidadão foi eleito por 3 vezes o melhor goleiro do campeonato da Fala faculdade. assim, Leandro Fernandes, esse cara aqui foi eleito 3 vezes. Fala não pra comentar. 3 vezes. Sabe o que eu tô bolando? Vou fazer assim, isso jogada de fé não mostra. Não mostra, mas é verdade. Fala. Esse rapaz aqui foi eleito 3 vezes o melhor goleiro do campeonato da faculdade. É fato e não é boato. Mas o time dele foi vice pro meu time também. Aí é outra situação, mas temos individuais. Além disso, lá na página também deve ter. Eu também já fui campeão pelo Boa Vista, dente de dente. Então, ó, tá vendo como as coisas vão aparecendo nas histórias? Então, cada convidado que vem aqui, o senhor está sendo testemunha. Um conta uma história, outro. Então, eu tenho passado glorioso. Por que eu estou falando isso? Essa semana, no grupo do Jogada de Fé, um cidadão, um amigo nosso, postou uma foto de 2014, na época que o Tremendão era de terra, um zagueirão, todo alinhadinho. Joguei centroavante. Calma, eu não falei nome. Joguei centroavante. Não falei nomes. Campo de terra. Olha só, professor, se você tem um jogador desse no seu elenco. Ele com short, camisa dentro do short, meião até aqui o joelho e um tênis branco. Tênis não dá. Quebrou. Qual que é o estilo? Quebrou. -0. Aqui tá falando dos melhores cidadãos já deu, hein? Só vou dar um papo pra vocês, pessoal. Vai passar na telinha essa foto. Não. O senhor editor não pôr, vai ser mandado embora. Eu quero essa foto na telinha. Vai passar assim, ó. Tênis branco, Vai não passar, dá. ó. 1, 2, 3. Voltou. Então, é o seguinte. Eu não tinha chuteira. Não tinha, infelizmente, pessoal. Eu calço 48. Não é hoje em dia a gente está tendo aí na internet, consegue achar uma chuteira 48 com facilidade. Naquela época não tinha. E aquele jogo que o Fábio Júnior fala foi a festa do Leão de Judá, essa final do ano, que o Diogão não está fazendo mais, né, Diogo? A festa do final do ano do Leões. E tem um problema. Eu consigo, né, querer me gabar. Mas eu filmo, eu fotografo. Você jogou, por favor. Não, eu faço isso. E no começo do confronto lá, da festinha lá no campo, eu tava fazendo isso. Eu tava com a câmera, tava filmando, tirando foto do pessoal tudo ali. Aí o que acontece? Chegou lá no final do jogo, eu falei, eu vou jogar. Aí eu dei a câmera pra outra pessoa. Aí ninguém filma essas horas, ninguém tira foto. Sabe o Pitts? O Edson Justo. O Edson Justo fez a jogada toda, driblou o goleiro, me tocou a bola pra mim, eu chutei, fiz o gol. Não. O único gol que eu fiz no Casagrande, na época dos 10 domingos do Fuzil no Vou passar o WhatsApp amanhã pro Edson. Fiz o gol, pergunta pra ele que eu fiz Amanhã. o gol. Fiz o gol, vou pedir o depoimento dele. Amanhã eu quero o depoimento dele para a privada. Pitts, gente boa. Fiz abraço, o Pitts. gol. Auxiliar do Igor. Mas aí o cabeção lá não filmou o gol. O gol não foi filmado, não tem esse registro. Tá vendo? Eu tenho todos os registros e tenho testemunha. Igor, vamos lá. Falando de futebol. O Boa Vista tem algum esquema tático definido ou vocês definem esquema tático em cima do adversário? É uma pergunta bacana. Por quê? Obviamente, como vocês já citaram várias vezes, o futebol é amador, é varziano. E algumas condutas são diferentes. O futebol profissional, obviamente, o treinador e os seus atletas estão no dia a dia, na semana. No futebol amador, não tem como. Você pode ter uma pré-intenção. E como eu havia dito anteriormente, nos reunimos antes do jogo, discutimos o jogo passado e o próximo jogo. Mas as decisões são tomadas definitivamente no vestiário, de acordo com o nosso elenco e em função do adversário que iremos ter nos 90 minutos. Aquela velha história, pipocou, passa a vez. Dizem que na várzea existem os treinadores de futebol, existem os distribuidores de camisa e existem aqueles que são os aventureiros. Você se considera aquele técnico de vestiário
que ganha o seu elenco no vestiário, motivando o seu jogador, olhando na cara dele, dando condições para ele de jogo, falando que ele é o cara, que aquele jogo não deu certo, mas esse vai dar certo, que traz depoimento da família, que faz isso, que faz aquilo. Aquele técnico motivacional. Fechou. Você se considera aquele técnico estrategista, porque hoje jogador de base, a grande maioria é aquele jogador que já teve passagem ou nas categorias de base de grandes clubes, ou já foi até mesmo jogador profissional, ou é ainda jogador profissional de séries menores. Então ele sabe o que é um esquema tático, ele sabe ouvir, ele sabe aquele desenho tático, você chega lá, explica, desenha, fala no campo que você está orientando, pede subida, pede fechamento, pede marcação alta, marcação baixa, pressão, linha de 4, saída de bola, 4-3-1. Que nós falamos estrategista. Ou você se considera um cara sortudo, que está lá porque Deus abençoou, vai lá e o que você fizer está feito. Mais uma excelente pergunta, e vai uma crítica a você, diretor de futebol. Muitos diretores de futebol cometem 2 erros. Primeiro, montam o grupo e depois convidam os treinadores. O segundo erro, não valorizam o treinador. O treinador tem que ter as mesmas condições que o jogador de futebol. Respondendo a sua pergunta, um pouco de cada uma desses quesitos, menos o sorte. Não acredito na palavra sorte nem na palavra azar. Eu me considero um treinador que sim vibra com a equipe, que tenta transmitir aos jogadores a emoção que vem da arquibancada, até porque, de acordo com cada um, o jogador é de uma forma, alguns reagem em cima de uma pressão, outros não podem ser muito pressionados, outros jogadores não vivem o dia a dia de cada equipe, até em função dos locais que cada um deles mora. Então eu tento mostrar ao jogador o quanto aquele torcedor se dedica ao time. O torcedor vive o campeonato a semana, o mês. O jogador, sim, respeita a camisa que ele está vestindo, mas a vivência dele é o dia do jogo. Não que ele acompanhe, não, nada disso. Mas o jogador vem, pratica o esporte, joga o seu futebol e vai embora. O torcedor tem a questão do bar, a questão da padaria, a aposta que ele fez com um amigo. É importante que o jogador tenha sim essa conscientização do quanto ele representa as pessoas que estão na arquibancada. Mas se eu somente entrasse no vestiário, desse camisa e falasse aqui é sangue, aqui é garra, eu não teria conquistado os títulos que conquistei, não teria passado pelas equipes que passei. É importantíssimo que eu passe sim instruções táticas e técnicas aos jogadores. A quantidade de jogadores que estiveram ou que ainda estão no profissional e que momentaneamente estão no futebol amador, na várzea, é enorme. Se você não passar conhecimento técnico e tático para o seu jogador, o jogador te engole. Quando você estiver falando com ele, nem sequer atenção ele vai dar. Inclusive, eu uso uma prancheta, presente do nosso amigo Carlos Eduardo, o Dudu, treinador de futebol também. Essa prancheta é de muita utilidade, de grande valia, para que eu mostre ao jogador que vai iniciar a partida ou para aquele que vai entrar no decorrer da partida aquilo que eu quero que ele execute dentro de campo. Então, pegando essa resenha toda dele aí, faz uma pergunta pro bichão aí. Fala, antes de fazer a pergunta, Júnior, viu uma matéria hoje no Globo Esporte falando do Diego Pituca, que é jogador do Santos, meia do Santos, que ele ficou 4 anos, acho que entre os 20 e os 25, jogando no profissional, jogando na várzea, e os 150 reais que ele ganhava na várzea era o que ele pegava ali para ir comer uma pizza com a namorada, para ir dar um passeio no final de semana.
Então, tem muito jogador que depende, já coloca na sua planilha financeira, fez o curso lá na Max School lá de educação financeira, coloca lá, jogo do time tal, porque tem jogador que a gente sabe, joga sábado de manhã, sábado à tarde, domingo de manhã e domingo à tarde. Tem jogador que perde um título no sábado e ganha no domingo. Aí no sábado chora e no domingo tá tirando céu. Isso aí. Eu quero esse gancho muito bem lembrado pelo tempo. Que nós lá atrás começamos o projeto só fazendo energia, certo? Isso mesmo disse. Verdade. Não deu certo. Não deu certo, a gente tem que reconhecer quando não dá certo. Por que não dá certo? Porque todo clube depende de título, mas foi o início lá atrás. Você como treinador de um grande time que é o Boa Vista, você lá tem jogador que joga no Boa Vista e de lá sai correndo para pegar mais envelopinha no outro jogo. Como que você se sente nisso aí? Você já se acostumou com essa máxima do futebol varziano, que o Pedro bem falou, que o cara já tem a sua planilha de custo, no Boa Vista eu vou pegar 200. Aí de lá eu vou lá para o campeonato do Busão, que eu vou pegar mais 150, já são 350 no domingo. Só que no sábado eu vou jogar lá na Zona Norte, no time tal, que eu já vou pegar mais 150, ou seja, 400. Então eu tenho R$400 vezes 4 semanas, 4 vezes 4, 16, 1.600. Só que eu trabalho na firma ganho 1.000, ou seja, eu tenho 1.000 e eu estou ganhando 1.600 a mais. E aí? Fábio, mas desde outrora que os clubes pagam os jogadores. Dificilmente um clube monta um elenco competitivo sem pagar. Muitos clubes falam, não pago, o que eu duvido. E também os treinadores são pagos. Time que paga jogador tem que pagar treinador. A namorada que o Cleito citou do jogador que quer comer a pizza no final de semana, eu também quero. Eu também gasto gasolina. Eu também quero fazer a feira no domingo. Eu também saio de uma competição no ABC e vou para uma competição em São Paulo. É o que eu disse anteriormente. Valorizem. O treinador tem que ser tão valorizado quanto os jogadores. Treinadores de futebol, não aceitem trabalhar nos clubes que pagam jogadores e não pagam vocês. Tem outra, eu vou passar para o cliente fazer uma pergunta. Já falo para você, cliente, para não perder só o raciocínio. Isso eu sei, não vou falar não. Tem treinador que fala que não recebe, mas fala o seguinte: não é o presidente do clube que dá envelopinho, é o treinador. Então ele fala assim: o Cleito vai vir, ou o presidente, por R$300. Só que no envelopinho vai lá para o jogador 150 é dele. Aí ele fala: o Emilson ele vai por 200. Aí ele dá 100 para ele e 100 para o treinador. Você sabe disso? Ou vai pipocar? Não pipoco jamais. Essa é uma lenda que tem aí, que ronda a nossa cidade. Mas eu prefiro falar somente do que eu sei, do que eu assino e do que eu a palavra. Então eu apenas sei da minha questão. Os demais são os demais. Pois não, Cleito, com você, meu irmão. Fábio Júnior, só falando aí, o Igor falou para valorizar o jogador, valorizar o treinador e valoriza a imprensa também, pessoal, porque Tá difícil, não, tá difícil, cara, tá difícil. Olha, vou falar pra você, fui comprar um protetor solar outro dia. Foi R$60, R$70 o protetor, porque a gente vai pro campo, fica lá na beira do campo. Outro dia eu fiz sem protetor lá da Copa Jogada de Pé lá, esqueci de passar, peguei uma insolação, fiquei 3 dias ruim. E quem vai pagar a conta para mim se eu ficar doente? Então, tem que ter cabine para imprensa, tem que ter ponto de energia para imprensa, tem que ter água para imprensa. Tem que ter água. Supercopa Pioneer. A gente fala da Supercopa Pioneer. A gente fala da Supercopa Pioneer, as pessoas acham assim: esse povo só fala da Supercopa Pioneer porque todo mundo fala bem. Todo mundo fala bem porque é bem feito. Porque a gente vai na Supercopa Pioneer, sabe o que tem? Tem lanche, tem baguete lá de presunto, tem baguete de frango, tem água, tem refrigerante, tem sorvete. A gente tem lá nosso ponto lá para trabalhar, tem um ponto de energia, tem o pessoal lá do staff, FCS lá, do Futebol Coisa Séria, tem o pessoal do TV lá que também vai, tem o pessoal da TV das Estrelas. O pessoal vai. Aí a gente fala uma coisa: como você quer que seu
campeonato seja valorizado se não está condição. Não tem como, meu, não tem como. A gente está com esse projeto aqui desde janeiro. Meu, a gente já cresceu de um ponto, a gente investe tempo, a gente investe dinheiro, a gente pega dinheiro do patrocinador, compra equipamento. Você acha que eu vou colocar um computador que a gente investiu na beira de um campo para encher de pó, entra pó numa placa de vídeo, estraga a placa de vídeo? E quem vai pagar isso? Ninguém. O prejuízo é nosso. Isso que eu estou falando, tem que valorizar o jogador, tem que valorizar a comissão técnica, valorizar a torcida que vai para o campo e não tem banheiro, não tem água para a torcida, tem que valorizar tudo, Fabrício. E outra, só lembrando, hein? Futebol de várzea não é só liga não, hein? O Cleito tocou muito bem no assunto. Vou parabenizar aqui o Gilson Alves, que fez a Copa Associação dos Funcionários Públicos de Diadema. Lá tinha cerca de 1.000 pessoas. E o tratamento que ele nos deu lá, falei, Cleito, tudo que nós precisávamos, vamos falar, meu Cleito, está aqui, ó, o que vocês precisam? Uma recepção fenomenal, espaço bacana, fizemos a transmissão ao vivo, ou seja, não é no campeonato de liga, é no campeonato de uma associação dos funcionários públicos. E ele conseguiu movimentar 1.000 pessoas, e de 2 times, que eu não conhecia, não sei se o Cleito conhecia, e é da Várzea. E times que já têm 15, 20 anos. Então nós também, eu faço essa minha culpa. Nós da empresa também supervalorizamos os campeonatos de liga. Esquecemos das Copas. As Copas têm campeonatos muito bons. Inclusive, um dos jogadores que fez gol lá, ele nunca disputou um campeonato de liga, que foi o Maranhão, fez um dos gols. E eu perguntei, você joga qual time? Não, só jogo do time da minha vida. E o jogador exímio. Pois não tem, continua aí. É isso aí, Fábio Júnior. A gente também recebe muitos pedidos aí, o pessoal fala, pô, não vai cobrir tal jogo, não vai cobrir tal jogo, vamos ter uma decisão. Galera, a gente tem conta para pagar também, a gente tem nossas pendências e a gente vai aonde tá pingando. Tem que ser assim, né, Fábio? Pingou na rede, pagando bem. E agora, falando em pingar na rede, vamos falar da Copa Jogada de Fé SP Henrique Esportes, a maior e melhor Copa Set Society das categorias de base de São Paulo. Transmissão ao vivo, participação das escolinhas dos lucros de produtos vendidos no dia, arbitragem filiada à Federação Paulista Set Society e muito mais benefícios, né, Fabrício? Eu vou te falar, essa Copa aqui tá dando gosto. Times nivelados. Inclusive, a semana passada nós estivemos fazendo a transmissão de um grande jogo entre Rubinene e Cruzeiro. Inclusive, o time do Cruzeiro esteve no mês passado em Portugal fazendo as finais. Olha só, time de escolinha jogando contra o Porto, jogou contra o Grêmio daqui do Brasil, jogou contra o time lá, o Bayern Leverkusen. Ou seja, uma escolinha de futebol tendo essa experiência. E está na segunda Copa Jogada de Fé. Equipe do Rubinene muito boa, equipe da Chácara Três Irmãos fenomenal, a equipe de São Caetano Capuava, time de primeira, a equipe da Artibola dando show, do Atlético Democrático, vários times jogando. Então agora na telinha com vocês, Copa Jogada de Fé.
É isso aí, Fábio Júnior, nova jogada de fé bombando. Lembrando que sábado estaremos, a MKM estará na escolinha KL7, no jogo entre KL7 e Rubilene. Estamos na semana passada, fomos muito bem tratados lá pela equipe do KL7. Estaremos novamente nesse sábado e no domingo toda a equipe do Jogadas de Fé e também a MKM Fotografia estará na escolinha do São Caetano. Jogo entre São Caetano e Arte e Bola, transmissão ao vivo na página do Jogadas de Fé, narração de Neto Fernandes, comentários de Fábio Júnior. O Cleito não vai estar participando, porque o Cleito está na MKM. Então é isso aí, a gente joga. Eu não jogo bola, mas nesses a gente taca, cruza a bola, faz um gol. Antes de passar pro Igor, eu vou pôr o Igor nessa conversinha. Nossa brincadeira dos tacares, que eu tô, aqui, 4 pra mim e ali tá 2. É verdade. Vamos lá, as brincadeiras do tacar. E não vai do Caralho, o Fabão tá deitando no Cleiton, é isso que eu percebi. Ele é especialista, mas quem manja aqui. Ele é o bom, ele é o bom. Mas também, Só o cara vai jogar de tênis branco, não dá, né? Me ajuda aí. No videogame eu sou fera, mano. Videogame, joga a mão. Olha lá, olha os resultados, vamos lá. Vê se eu tô bem. Conta 2. Chama, pai, chama no pai. Vamos lá então. Tivemos os resultados da segunda rodada da especial. Vamos aí para nossa. Veja só, você de carro, veja só. Você tô mal. Veja só, você tô mal. Marivone e Leão do Mar. Leão do Mar venceu por 4-1 a equipe do Marivone. E aí? Fábio Júnior falou 2-1 com o Leão do Mar. Eu falei 2-0. Então a gente apostou na vitória. Um ponto para cada um. Certo? Mas eu dei. Certo. Foi 2-1, foi 4. O cara lá, o melancia teve. Não, mas o que conta aqui é a vitória. A vitória, o ganho, o placar é só consequências. Internacional 2, Unidos da Vila 0. Eu coloquei 1-0 pro Inter. E o Júnior colocou 1-0 pro Unidos da Vila. Aí, tá aqui 5-3. 5-3 já deu uma encostada já. Nos 5-4. Boa Vista e 11 Unidos. Eu falei 1-0 para os 11 Unidos. E o Fábio Júnior falou 1-0 para o Boa Vista. Então o Fábio Júnior levou o ponto. Falei porque o treinador é horrível. O treinador é horrível, velho. O treinador é horrível, só toda. Ó, só na descida, irmão. E entre Conquista e Bandeirantes, eu falei empate. E eu? 0-0. E o Fábio Júnior falou 1-0 para o Bandeirantes. Então mais um ponto para o Fábio Júnior que a gente Quero ver as apostas para o próximo final de semana. Miguel, eu tô indo pro Expresso SBC. Mas lá no SP você conversar, você. Não esquece. Vamos pro outro. Vamos lá pra cada semana. E você não participar ainda. Não. Vai. vou. No seu jogo você não fala. Só vou ouvir a opinião de Não, vocês. do dele, ele vai falar Boa Vista. Lógico que ele vai falar Boa Vista. Por isso que eu tô falando dele, não fala. Eu já sei o placar. Beleza. Vamos lá na brincadeirinha. Eu tô na frente. Da Vila e Bandeirantes. 11 Unidos e Bandeirantes. 9,5 da média no Finalice. Pra mim, 11 Unidos ganha, se classifica e o Bandeirantes dá tchau. Eu também acredito na vitória dos 11 Unidos. Beleza, o som não tá aqui. 11 Unidos. Se classifica. Semifinal. 11 Unidos. E o Igor, tem palpite, Igor? 11 Unidos se classifica. Criou coragem. Agora entrou na brincadeira, não pode mais sair, filho. Agora entrou na brincadeira, não pode sair. Vamos lá. Boa Vista e Conquista. Jogo às 9h30 da manhã no Piraporinha. Boa Vista vence. Boa Vista vence. Conquista vai quebrar. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Já pensou se eles falassem que o Boa Vista ia perder? Eu iria embora agora do programa. Então nessa chave para mim classifica 11 Unidos e Boa Vista na semifinal. Boa Vista em primeiro, os Unidos em segundo. Promete. Leão do Mar e Unidos da Vila. Leão do Mar. Leão do Mar. Não tem. Leão do Mar. E pra fechar, aí o equilíbrio que agora, hein? Quero ver. Lembrando que o empate favorece o Marivone. Internacional e Marivone, 11h30 no Piraporinha. Eu aposto na vitória do Internacional. Empate. Eu também vou pro Cleito. Pra mim,
reta final, time de torcida, pressão total, o Inter estava morto, fez aquela algazarra toda. Conheço esse time de longa data, irmão, é time de final. Não ter um time, tecnicamente, é inferior ao do ano passado. Eu vi o jogo do Inter, é inferior, mas tem um negócio que empurra, aquela massa, velho. Quando chega aquela torcida de internação, gritando, o jogador olha aquela massa vermelha, os caras apontando para dentro do campo, joga por nós, é que nem o Bob, joga por nós, que nós estamos aqui, irmão. Até o Cleitinho, que só fez o gol na vida, naquele dia vira artilheiro, velho. Então, pra mim, o Inter também chega na semifinal. Lembrando que eu fiz 3 gols no Senai uma vez lá depois da aula. Tá certo. Cadê do Senai, irmão? Igor, estamos caminhando pro final. Vamos para resenha final sobre a especial. Só fechar, Fábio, falar da primeira. Ah, não falamos da primeira aí? Então vai. Você que é especialista em Diadema, fala da primeira, perdão. Vamos falar da primeira divisão de Diadema, que chegou aí na segunda rodada. Já tem treinador balançando já tem time sendo cobrado, tem protesto lá na Avenida Casa Grande. O Leão Judá não ganhou nenhuma ainda. O que está acontecendo? E o defensor está pegando o Leão Judá e o defensor também não ganhou nenhuma. Então vai ser o clássico dos desesperados, hein? Os dois tomaram taca e o bicho está pegando. Protesto no Casa Grande e protesto no Ceará, hein? Vamos ver aonde vai queimar lá os pneus. Vamos para os resultados aí da segunda rodada da primeira divisão de Diadema. O Inter de União empatou em 3-3 com o Americano. O RD ficou no 0-0 com o Leões de Judá. O 10+1 perdeu 3-2 para o Ana Sofia, na Sofia, em 2 jogos, 2 vitórias. Também temos aqui o confronto entre Defensores e Tricolor, 3-2 para o Tricolor. O Guarani venceu o Leões da Baixada por 2-0. O Itália venceu a Portuguesa por 3-1. O Itália também chegando a 6 pontos. Morro do Samba 4, Maracás 2. Resultado surpreendente, Fábio Júnior? Pra mim não, normal. Morro do Samba é bem forte. Morro do Samba caiu da primeira divisão. Foi sempre forte. Pra mim o coisa está normal. Leônico 2, Colibri 1. Calango 5, Malhadão 1. E para fechar, o time lá do meu parceiro Totonho, lateral esquerdo, Sapopema 1, Tempestade também 1. E agora vamos conferir a classificação. Classificação aí da primeira divisão. Vamos ver quem está na ponta. O Itália é o líder do grupo A com 6 pontos. Seguido por Guarani, Tempestade, Leônico com 4 pontos. O Calango é o quinto colocado com 3. Colibri 3 pontos. Portuguesa 3 pontos. O oitavo colocado é o Sapopema com 1. Leões da Baixada 0. E o Manadão 0 pontos. E no grupo B, o líder é a equipe do Fábio Júnior. Todo mundo fala que o grupo B é o grupo da morte. Professor Igor, vê os times aí, você fala se é o grupo da morte ou não é. E o que acontece? Você tem um grupo muito forte, os times que não têm um bom desempenho têm poucos pontos. Consequentemente, como o rebaixamento é na classificação geral, os times desse grupo da morte acabam tendo menos pontos e, consequentemente, são rebaixados. No grupo B, o Ana Sofia é o líder com 6 pontos, Morro do Samba 6 pontos e o Tricolor também 6 pontos. 3 times que conquistaram aí 100% em 2 rodadas. O RD é o quarto colocado com 4, Manacás, quinto colocado com 3, Inter de União 1 ponto, Americano 1 ponto, Leão Judá 1 ponto, 10+1 é o nono colocado com nenhum ponto e o Defensores 10º colocado com nenhum ponto. Então, quer dizer, tá complicado, pessoal, porque o pessoal fala assim, mas tá só no começo. Só no começo, já faltam só 7 jogos. Na média, pelo que eu estou acompanhando desde 2018, um time não ser rebaixado precisa ali no mínimo 9 pontos. 9 pontos, 3 vitórias. Um time que, por exemplo, empata 3 e ganha 2, já se complica. Então, você acha que esse é o grupo da morte, professor Igor? Vamos só trocar essa palavra morte pelo grupo mais competitivo. Morte não combina com esporte, mas concordo com o seu ponto de vista, até porque, se eu não estiver equivocado, 2 dessas equipes já estiveram por tempo muito grande na divisão especial. E tem o Manacá que vem numa crescente aí também, 2 ou 3 acessos aí consecutivos, e aparentemente esse é o grupo mais competitivo, embora eu pessoalmente ainda não tive tempo de prestigiar nenhum dos jogos da primeira divisão.
E só para fechar aqui os confrontos da próxima rodada, o Calango encara a equipe do Colibri, do Piraporinha, às 14h10 no sábado. No Serraria, às 14h10, teremos o jogo entre Leônico e Sapopema. No Casa Grande, às 14h10, jogaço entre Leões da Baixada e Portuguesa. E fechando os jogos de sábado, no Casa Grande, às 16h30, jogo entre Itália e Malhadão. No domingo, jogo às 9h10 da manhã, lá no Serraria, jogaço entre Guarani e Tempestade. Também no Serraria, às 11 horas, o 10+1 encara o Morro do Samba. 10+1 que ainda não ganhou nenhuma, e o Morro do Samba que já tem 6 pontos. No Serraria, 3 jogos no Serraria, hein? Jogaço entre Manacás e Interjunião, no Piraporinha, às 1h30 da tarde. Jogaço entre Americano e RD, no Casa Grande, às 9h10 da manhã. O Ana Sofia, 100% encara o Tricolor, também 100%, confronto direto. E para fechar, no Casa Grande, às 13h30, jogaço entre Leões Judá e Defensores. E aí, Leões Judá? Vamos ganhar, Leões Judá. Judá e Defensores. Hoje eu recebi a ligação do Anderson Defensores, falou: Fábio Júnior, o negócio está feio, a pressão aqui vai ser grande. E nós vamos pegar o time do Cleitinho. O bicho vai pegar. Gente, notícia bombástica de última hora, acabou de chegar aqui no meu WhatsApp. Saiu o resultado do STJD sobre o caso internacional. Sabe o que aconteceu? Você vai nos passar isso com... fala aí, ansioso, vai, tá todo mundo esperando. O Internacional acaba de perder 3 pontos. Se ele tivesse ganho o jogo, ele perderia 6. Ou seja, o Inter tinha 3 pontos, então agora o Inter tem 0 pontos. Olha a reviravolta que deu na divisão especial. Ou seja, vamos analisar. Agora o caldo entornou, professor. Sem dúvida. Entornou. Ou seja, resultado do STJD, o Inter foi condenado à perda de 3 pontos. E agora, analista da divisão especial de Adema, como que fica a situação agora nessa classificação? Porque aí os Unidos também tem chance agora. Então, lembrando que no caso desses jogos, quando o time perde ponto, o adversário não ganha o ponto. Não ganha ponto. Não ganha o ponto. Mesmo que o adversário ganhe esse jogo. O Inter então tinha 3 pontos, foi para 0. Foi para 0. Com 0 pontos, o Internacional cai para a 4ª colocação. Ele fica atrás do Unidos da Vila por causa da melhor campanha. O Unidos da Vila fez uma boa campanha na primeira fase. Então fica Leão do Mar já classificado com 6 pontos, Maricone 3 pontos, Unidos da Vila 0 pontos e Internacional 0 pontos. Vamos lá, os confrontos. O Leão do Mar, que só ia cumprir tabela com o Unidos da Vila, não vai mais cumprir tabela. O Unidos da Vila tem chance, precisa da vitória. Já o Marivone está na seguinte situação: o Marivone, mesmo com o empate antes desse fato do Internacional, já se classificaria. Com o empate, o Marivone se classifica à próxima fase na 2ª colocação. Já o Internacional tem que saber em relação a saldo, mas mesmo o Internacional vencendo... Já de 2 gols. Não, mesmo o Internacional vencendo, ele não passa o Marivone por causa do número de vitórias. Ou seja, primeira vez na história que eu vejo em fase final o TJD julgar um caso em fases finais e acontecer essa reviravolta. Agora, aguardemos cenas dos próximos capítulos, pessoal. Exatamente. Mas também tem outro porém, né? Que acontece? Santo André parece que isso é recorrente, Santo André. Ter problemas aí com o jogador que não pode participar, e lá eles travam o campeonato. Se teve uma condenação, tem um recurso. Se o Inter recorrer, esse recurso aí sai até domingo, ou vai travar o campeonato? Aí é que tá, né? Vamos ver se cabe recurso, se não cabe recurso, dependendo também do julgamento, que nós não estamos por dentro. Então, o que nós estamos divulgando aqui é o que chegou no meu WhatsApp. Agora o programa está sendo gravado hoje, quarta-feira. Então, agora, exatamente às 21h53, chegou no meu WhatsApp falando que foi o julgamento. O Inter, por ter perdido o jogo, o Leão do Mar já tinha perdido o jogo, então não tinha somado ponto. Se tivesse ganho, ia perder 6 pontos. Como perdeu o jogo, então já tinha perdido os 3
dentro do campo e perdeu mais 3 por um ato infracionário dentro do regulamento. Ou seja, ele tinha 3 pontos no campeonato, então tem 0. Então agora uma reviravolta. Esperamos, aguardemos para ver o que vai acontecer. Estamos partindo para o final. Meu grande amigo Igor, suas considerações finais, suas despedidas, abra o seu coração, fale tudo que você tem a falar, que você ama sua namorada nutricionista, que já quer passar já uma receita para o Cleito. O Cleito não precisa, muito menos eu. Esse Fabão sempre cômico, mas o bom humor deveria fazer parte do nosso cotidiano. O que eu tenho é agradecer ao Cleito, a você, Fábio, por mais uma vez ter sido convidado e participar desse programa que sempre abraça a várzea, que sempre dá espaço, que dá oportunidade para que as pessoas que estão no dia a dia do futebol amador, varziano, tenham aqui um espaço para colocarem o seu pensamento, para colocarem a você, telespectador, a minha opinião. Cleito Rodrigo, obrigado. Suas despedidas, meu irmão. Porque a semana que vem nós voltamos com Jogada de Fé para Curitiba e já vai ser o 20º. Lembrando, Fábio Júnior, que nós vamos fazer o convite às 4 equipes que estarão na semifinal da especial. Vai ter o convite. Vai vir? Não sei, mas vai ter o convite para a gente bater um papo sobre essa semifinal aqui no programa. E é isso, pessoal, vejando mais um Jogada de Fé Papo de Várzea, 19ª edição. Confira notícias e muito mais da Várzea lá na página do Jogada de Fé. Curta lá, estamos próximos aos 4.000 curtidas. O Júnior falou que quando bater 4.000 curtidas vai sortear alguma coisa legal aí pra galera. Vai, Rodrigo? Vamos. Ó, a gente tá fechar uma grande parceria aí com um grande, vamos falar assim, uma rede hoteleira. Então, se a gente fechar, quem sabe você não vai ter uma diária? Você e sua esposa. Então, tá. Estamos caminhando para o final, nossas despedidas finais. Hoje nós teremos aqui a presença do poeta, que é um grande arrojo, parceiro meu, João José de Arruda. E eu conheci uma das poesias dele que eu me apaixonei. Então, eu quero terminar hoje de maneira diferente, recitando essa poesia dele. O cara da melhor qualidade, um parceiro, irmãozão. A poesia dele fala assim: quando você dirigiu o seu carro, eu estava lá. Quando você caminhava pela rua, desorientado, eu estava lá. Quando você se trancava no seu quarto só, eu estava lá. Quando você se deitou na sua cama, eu estava lá. Quando você se banhava, eu estava lá. Valeu, gente. Papo demais, vou ficar por aqui. Um abraço. Até semana que vem. Valeu, Negrão. Valeu, Pico. Valeu, Edilson. Valeu, Buraco, que acabou de chegar. Um abraço. Valeu, Papo demais. Beijo.